Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um episódio do JetCast. Estamos aqui no Jet Coffee, saboreando um delicioso cafezinho. Já quero deixar o convite para você estar conosco aqui. Venha conhecer o Jet Coffee, saboreie as delícias. E como você já clicou aqui na descrição, você já sabe, estamos recebendo no episódio de hoje, com muito carinho, a pastora Andréa Machado. Seja bem-vinda. Para mim isso aqui tudo é muito novo, mas é gostoso estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do que Deus tem feito na nossa história. Então, sou casada com o Jonas há 25 anos. Esse ano a gente completou bodas de prata. Temos 3 filhos. Nós temos o Davi, com 24 anos. O Jordan, que próximo dia 10 faz 17. Ele está na expectativa do ano que vem, né? Só pela os carteira. 18, só Por pela que será, carteira. né? E o Rafa. O Rafa é o nosso caçula. Rafa tem 11 anos. Em dezembro, ele faz 12. E somos realmente abençoados pelo Senhor. Amém. Não porque somos perfeitos, porque realmente não somos. Mas somos abençoados pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Temos uma família, né? Já passamos por muitas situações. Quem sabe o Jonas pode até ter falado aqui para vocês, dentro do nosso casamento, né? De ida e vinda, né? E o Senhor Jesus restabeleceu a nossa aliança, né? E nós Amém. honramos o nosso compromisso com o Senhor. E hoje Deus nos levanta de uma forma simples para que nós possamos levantar outras mulheres, outros homens e famílias, né, para honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. A gente quer conhecer um pouquinho também do teu serviço aqui, no teu servir na igreja. Você é líder não só do Mulher Única, né? Mas de toda a grade de cursos. Sim. Enfim, a gente quer conhecer um pouco desses cursos e como que isso também, a liderança de clã que tu tem, um clã de mulheres, influencia e inspira tantas mulheres, tantas vidas, e como que você também foi ministrada por isso tudo desde seu primeiro contato com a grade de cursos, com a igreja, com o clã, enfim. Certo. Conta pra gente aí. Olha só, tudo começou dentro realmente do Mulher Única, né? Eu e o Jonas trabalhávamos numa empresa, nacional até então, e dentro dessa empresa eu cuidava, ministrava, palestrava para mulheres, né? Nós tínhamos lá produtos de beleza e dentro desses 700 e tantos produtos eu ministrava toda essa parte teórica e prática de aplicação para mulheres. Então, dentro dessa empresa, essa empresa ela foi realmente uma ferramenta que Deus usou para que eu me dispusesse a desenvolver essa prática de estar falando a pessoas, né? E foram, então, assim, durante 5 anos, né? O Jonas para um lado e eu para o outro. E ministrando, então, palestrando para pessoas, né? Eu, no caso, mulheres. E dentro desses 5 anos, então, a pastora Laíde, que eu chamo ela carinhosamente de tia Laíde, porque eu a conheço ela desde os meus 8 anos de idade, ela postou uma mensagem no grupo da JET, né, dizendo que haveria um curso chamado Mulher Única, Homem ao Máximo, final de semana, um condensado, tal. E eu sempre nesse frenesi de querer aprender, eu disse, meu Deus, sou líder, tem que aprender, né? E eu disse, eu quero fazer. Aí eu peguei, chamei ela, disse, ai, André, acho que não dá mais. Eu peguei e chamei pastor Daniel. Eu disse, pastor Daniel, não tem mais jeito mesmo? Ele disse assim, eu acho que tem, liga de novo, pastora Laíde, e fala com ela. Aí conseguimos, e eu passei aquele final de semana ali sendo ministrada pelo Senhor. Dentro desse curso, desse condensado, Deus falou comigo de uma forma muito única e muito especial. Foi a segunda vez que Deus, ao mesmo tempo que Ele usou a minha boca para me questionar assuntos, Ele mesmo usou a minha própria boca para me responder assuntos. Então, foi uma experiência incrível com Jesus. E ali Deus pediu um posicionamento da minha parte. Então, quando eu cheguei no momento da minha carreira, onde eu já tinha trabalhado bastante, feito bastante, suado bastante, a gente fala, né, conquistado muito, né, e eu estava começando a desfrutar, né, do que eu achava que era sucesso para minha vida profissional. O Senhor Jesus pediu um posicionamento meu, que era um posicionamento de retorno, né, e ali eu comecei a realmente conhecer o Deus que eu já havia os meus pais me apresentado,
desde sempre, porque eu nasci num lar cristão, mas há uma diferença entre você ser apresentado para esse Deus e você conhecê-lo, se destinar a conhecê-lo de fato. Então foi dentro do curso Mulher Única que eu comecei a entender o poder da intimidade com Deus. Dentro disso, o poder da obediência para com o Senhor. Nesse processo, Deus me deu uma frase que ela é muito poderosa. Até agora, a gente teve formatura de alguns cursos, dentre eles Mulher Única, e as meninas me deram até uma cuia muito linda, né? Brilhosa. A mulher adora essas coisas de brilho, né? E elas colocaram essa frase. Essa frase, ela diz assim, ó, que a obediência, ela não me torna melhor. Essa foi a primeira etapa do processo que eu passei com Jesus. Depois que eu já tinha entendido isso, essa frase, ela continuou dizendo que a obediência não me torna melhor, mas ela me blinda. Quando eu entendi durante talvez 1 ano e meio que a obediência ao Senhor, o não a muitas coisas que eu gostaria, ela me blinda. E ela não só me blinda, mas ela me promove para o que Deus tem para mim, não para o que eu achava que era bom para mim. Então, dentro desse contexto de cursos, né? Dentro desse contexto de conhecer a palavra do Senhor, eu fui lançada a uma área totalmente maravilhosa que eu vivo na minha vida, que é a intimidade com Deus. Eu não abro mão desse recurso sobre a minha vida. A intimidade com Deus é um recurso que nos faz conhecermos ao Senhor, nos faz alavancar a nossa fé, nos faz viver milagres, mesmo às vezes em meio a situações difíceis, a dor, né, depressão e tal. Durante todo esse processo de vida, a gente vai então aprendendo que a intimidade ao Senhor, ela é incrível sobre a nossa vida. E olha só, tanto Mulher Única quanto Homem ao Máximo, eles são só assim, como tu falou, é o start, é só a chavezinha, a ignição, que liga, sabe? Para que a gente possa, então, estar aí percorrendo outros cursos que vão nos dar mais conhecimento de quem Deus é. Cursos que vão nos fazer nos conhecer, como, por exemplo, dentro da minha grade, nós temos também o Mulher que Prospera. O Mulher que Prospera é um curso maravilhoso, que inclusive a gente tem vagas abertas, tem um curso, agora uma turma que abriu, a pastora Rose vai estar ministrando. Ele fala sobre temperamentos. Ele fala sobre personalidades. Quantos casais hoje, pais e filhos, filhos e pais, amigos, a gente não consegue ver aquele laço, aquele amor, aquela amizade, aquela coisa gostosa, companhia, porque é tão maravilhoso eu te conhecer, para que eu possa, então, estar contribuindo na tua vida de acordo com a maneira que Deus te criou para que você entenda. E olha só, dessa forma a gente vai, arraigando pessoas para o reino de Deus. Porque a gente fala, né, que a igreja cristã, ela é uma família. O porquê não a gente conhecer um pouco mais de cada membro dessa família? E não te tratar do modo que eu quero ser tratado, mas te tratar do modo que você quer ser tratado. Em contrapartida, eu tenho que me diminuir. E daí eu entro o quê? Na palavra do Senhor, que ela diz o quê? Aquele que quer ser o maior, então que sirva. Então eu te sirvo, não porque eu quero te mostrar que eu te amo, não porque eu quero dizer que você é importante, mas dizer que você é tão importante no reino dos céus quanto eu. Deus tem a ti e a mim como filhos, e você merece. Você precisa sentir esse amor, sabe? A Bíblia diz que a gente padece, né, por falta de conhecimento. Quando pode padecer por falta de conhecimento. É um tempo em que Deus separa para curar alguns pontos da nossa vida, talvez traumas, e a gente precisa parar para isso, se permitir acontecer isso. Exato. E a maioria das pessoas que estão hoje nos cursos são pessoas que já têm um tempo de caminhada, né? Já estão há alguns anos na igreja, mas são curadas nesse processo que Deus preparou para curá-las e para fazer delas pessoas ainda melhores e ativar coisas ainda maiores. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar, quais têm sido os testemunhos mais frequentes? Quais têm sido os maiores questionamentos de mulheres, enfim? Como que o marido pode ser um companheiro melhor? Como que o marido, homem que está assistindo, pode talvez dizer assim, poxa, eu não consigo entender a mente da minha esposa, eu não consigo entender o que ela pensa. Como que o homem pode entender a mentalidade da mulher e cooperar para que
tem um casamento melhor, um lar melhor, enfim? Olha só, eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que era sobre qual é o maior questionamento ou os maiores O questionamentos. que tu mais ouve? Isso, o que eu mais ouço é: qual é o meu propósito de vida? Andréia, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto disso aqui também, mas eu tô meio perdida. Qual é o meu propósito de vida? E as pessoas, elas vêm conversar conosco, eu digo conosco porque somos vários pastores, líderes dentro da Jet Academy, e elas querem ser sanadas essa dúvida delas, elas querem chegar com o questionamento e às vezes elas querem sair já com a diretriz, com o direcionamento adquirido. Só que em contrapartida, quando o assunto, a questão é propósito de vida, ela só existe uma resposta. Propósito, na língua portuguesa, significa a atuação de você fazer com racionalidade, com intencionalidade. Então, todo o propósito da nossa vida, seja ele fazer um podcast, seja ele trabalhar ministrando curso, seja ele ser pastor, seja ele trabalhar na intercessão, na cura, seja ele ser médico, advogado, não importa. Todo ele deverá ser feito de propósito todos os dias. Intencional, né? Intencional, eu preciso gerar isso. Mas a maioria das pessoas, elas não têm essa intencionalidade de uma forma de despertar dentro da mente. É como se algo fosse acontecer do nada, sabe? E elas fossem simplesmente, aqui está meu propósito de vida. E as coisas não acontecem assim. A Bíblia fala em Salmos, ela diz assim, adquire, pois, o conhecimento. Invista tudo que você tem para adquirir entendimento e sabedoria. Só que nós não temos como adquirir nem conhecimento, nem sabedoria, nem entendimento, se nós não termos um tempo de intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor nos confere acesso a essas coisas. Amém. Não existe outra forma de nós acessarmos. Então, a palavra de Deus, que ela é viva e vida sobre nós, sobre a nossa história, ela mesmo se responsabiliza de nos encaminhar diariamente ao nosso propósito diário. Afinal de contas, um médico, ele não diz eu quero ser médico e no outro dia ele está operando. Ele faz todos os dias de propósito que ele deve fazer para chegar, então, a uma processo, operação. Né? Há um processo. Né? Há um processo. Para que se desenvolva um propósito, é necessário que haja um processo. Há um processo. Só que hoje, sabe o que acontece, Nivaldo? A gente quer entrar na igreja, a gente já quer sair fazendo o que há de melhor. E às vezes o processo leva um tempo. Leva. E as pessoas esmorecem, né? Desistem. Leva um tempo. E sabe o que eu pude experimentar? O tempo, ele isso vocês já ouviram falar, com certeza. O tempo, ele é individual, ele é único para cada ser humano. Mas a velocidade que é ditada sobre a minha vida e a tua vida no processo é de acordo com a minha entrega diária. Realmente. É de acordo com a minha entrega diária. Se eu estou, pois, buscando fruto do Espírito, e eu peço lá, né, a gente tem um protocolo dentro dos cursos da Jet Academy que nós sempre estamos orando. No final, a gente tem sempre um pedido de oração. Lembra que a gente faz o pedido de oração? Eu e o Nivaldo fizemos o Crown juntos, né? Legal. Então, a gente tem o pedido de oração no final. E a maioria das mulheres, né, porque visto que eu ministro curso para mulheres, elas pedem assim, paciência. Sabedoria. Gente, Deus vai dar o quê? Oportunidade. Eu costumo dizer para elas assim, olha, não vai vir uma caixa dourada com top bem lindo, brilhoso, dizendo, cheguei, só a paciência. Não vai acontecer isso. Deus vai nos dar oportunidades e as oportunidades, elas não são nada mais, nada menos do que desafios. Tem pessoas que dizem que chamam isso de problema. Eu vejo que é desafio. Desafios para que a gente possa ser lançado através do Senhor para um outro nível. Olha só, nós temos inúmeras mulheres na Bíblia, né? Dentre elas, assim, eu não consigo dizer, olha, essa aqui é minha favorita, apesar que eu gosto muito de Abigail, né? Abigail não esperou o marido ser alguém bom para ela, antes ela foi bom para com ele. Por quê? Porque ela tinha uma aliança com
Deus. Olha aí. Né? Ela tinha uma aliança com Deus. Não é porque Nabal, segundo a palavra, diz que ele era um homem muito ruim, ele era um homem mau, né? Que ela ia dizer, não, agora que Davi está vindo, eu quero mais é que ele venha realmente e acaba com essa minha agonia, acaba contigo. Né? Antes ela foi e deteve Davi. Né? E salvou a vida do marido, salvou a vida de todos os homens ali da casa dela. Né? Mas dentro dessa pequena introdução, eu quero te dizer o seguinte. Na Bíblia Sagrada existe um provérbio. E esse provérbio ele começa assim, ó. Mulher virtuosa, quem a achará? Ele é o provérbio 31, do versículo 10 ao versículo 31. Ali o rei Lemuel é ele que descreve a sua própria mãe. Né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Vocês têm filhos, né? Sim. Gente, não existe coisa mais maravilhosa do que um filho tecer um elogio. Te dizer, mãe, você é maravilhosa. Pai, hoje você foi fenomenal. Pai, poxa, eu segui teu conselho, como foi maravilhoso. E Lemuel, o rei Lemuel, escreve da própria mãe. Ele escreve sobre o que ela faz, como é que ela faz. Ela acorda cedo, a lamparina dela não se apaga. Isso, né, as mulheres entendem muito bem. Está falando sobre uma vida sexual ativa. Está falando sobre a mulher ser esposa, sobre ela ser sábia, sobre ela ser digna, sobre ela ser valorosa, sobre ela entender dos negócios da família. E no final, no 30, ele diz assim, ó, mãe, tô parafraseando, né? Mãe, todas as mulheres são sábias, mas você, sobre todas, se sobrepõe. A mulher precisa ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu tentei por 3 vezes entrar na faculdade de psicologia. Eu amo psicologia, adoro todos os livros. Minha mãe é psicóloga, uma mulher maravilhosa. E eu era muito 880. Se não era para tirar 9 e 10, então não era comigo. Eu tinha que tirar 9 e 10. E a última vez eu estava inserida nesse curso há 4, 5 anos atrás, não lembro direito, tá? E o Jonas chegou em casa e me disse assim, Andréia, vamos conversar. E quando ele diz vamos conversar, que ele já não chega e diz assim, olha, eu tô achando isso, quando ele chama pra Primeiro conversar. que ele já chama pelo nome, né? Andréia, vem cá, já é Vamos um problema. conversar. Ele Não disse, é olha, amor, já... Não, é Andréia, Ai, o que vem lá? Vamos conversar. Ele disse, olha, não dá para você continuar assim. Né? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus te chamou para você vir para dentro da nossa casa. E você tem se dedicado muito aos estudos e eu tô vendo você deixar as coisas da casa de lado. Eu tô vendo você deixar os nossos filhos de lado e eu tô recebendo pouca atenção. Isso não faz mais do que 5 anos, de 4 a 5 anos atrás. Veja bem, eu conheço Jesus desde que eu nasci. Mas olha só, respondendo a tua pergunta antes e respondendo a tua. O marido, ele tem que ser o homem sobre o qual Deus o criou para que ele seja. Ele precisa ter uma intimidade tamanha com Deus para que, mediante uma situação dessa, ele saiba apaziguar em amor. Ele saiba trazer o sustento, mas ao mesmo tempo ele saiba trazer também o quê? A capacidade de fazer a esposa entender que o que ela está fazendo não é tão bom assim. Então nós mulheres precisamos entender que nosso primeiro ministério é a nossa casa. É a nossa casa. Já diz um ditado, né, que nenhum sucesso lá fora vale o fracasso de uma casa, de um casamento, de uma família. Família, ela não é só um projeto de Deus, ela é o projeto de Deus. Maior projeto. Mais valioso. Ela é artigo definido, não é indefinido, não é é o projeto de Deus. E se nós não estamos, falando agora de mim e das mulheres, inseridas nesse contexto sobre o qual Deus gerou sobre nossa vida, nós estamos dispersas do nosso propósito. Nós estamos dispersas do nosso propósito. Eu posso ter propósito de cantar, de louvar, eu posso ter propósito de pregar a palavra, eu posso ter propósito de ensinar, mas se a minha casa não estiver sendo cuidada, sendo amparada, não vai acontecer.
Exato. E olha só, antes eu falava sobre o homem ter intimidade com Deus. Como isso é precioso. Uma das coisas que a gente acaba conversando, detalhes extras que a gente traz no curso de Mulher Única, e eu falo aqui porque eu sei que, se acaso alguma mulher, né, que eu acho que vai assistir, né, esse podcast, que já fez o curso Mulher Única, ela vai lembrar. Tem uma lição que é a lição 6, que se chama O Poder do Sexo. Uma lição maravilhosa. E dentro dessa lição, a gente traz também outra característica de que tanto os homens quanto mulheres, a gente é carente de algumas situações, algumas características na nossa vida sobre as quais nós estamos firmados, nós precisamos estar embasados. Então, olha só, não são os princípios de Deus que eu vou falar agora, eu estou falando sobre humanidade, tá? O homem, ele carece de 3 pontos para ele se estabelecer como um homem, isso faz parte dele, tá? A primeira é a honra, a segunda é o respeito, e a terceira é que o homem, ele carece ser desejado pela sua esposa. Então, nós estamos falando realmente de sexo. Ele precisa ser desejado pela mulher que ele a ama, né? Que ele tem uma aliança. A mulher, ela precisa de 4. São 4 características que a mantêm como uma mulher. Ela vai estar executando o papel dela dentro do lar, fora de casa, como você falou, de uma forma equilibrada. Então, são 4. O primeiro, ela carece sentir protegida, amada, respeitada e tocada sem intenção sexual. Vamos trocar por uma palavra? Carícias, carinho. Mas olha só. Demonstrar amor. Aí o que acontece? Quando aquela mulher tá meio, né, que nem tu disse, né, tá meio desequilibrada, ela não sabe se ela vai, se ela fica, ela sabe o propósito de vida dela. Mas ela tá naquela que tá rendendo mais e eu preciso ajudar e eu preciso estar junto. Pode ter certeza, essa mulher, ela está desprotegida dentro do lar dela. Ela está desprotegida dentro da casa dela. Porque a coisa mais terrível para um homem, tá? É ele aceitar, ou melhor, reconhecer um erro. É difícil para um homem reconhecer um erro. E para a mulher, olha só, sabe o que é mais difícil para uma mulher? Reconhecer que o marido dela fracasse. Errou. Tudo está ligado no que me faz sentir mulher e no que faz o meu marido se sentir um homem, um sacerdote dentro da minha casa. Tudo gira em torno de honra e proteção. Porque vejam bem, se uma mulher se sente protegida, logo o marido dela não é um fracasso. E para o homem, que ele sabe que ele não é perfeito, mas ele não precisa estar dizendo, não, errei, tá aqui e tal. Aqueles erros, eu tô falando de erros assim, tangíveis, grandes, absurdos. Patéticos. Tá? Isso, patéticos. Ele é um cara que ele é o sacerdote dentro de casa. A esposa vai ouvir, ela se sente protegida, ela se sente amparada. E se ela se sente protegida e amparada, qual que é a dificuldade dela honrar o marido? Nenhuma. Eu não estou dizendo que a falha de um vai dar respaldo para o outro, porque veja bem, eu comecei essa fala falando de Abigail. Ela não esperou o respaldo do marido, porque ela tinha uma aliança com Deus. Então, mulheres, vocês têm aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Os homens têm aliança com Deus. Mas tudo isso verberando dentro dessa parte que tu falou sobre comunicar. Como nós nos comunicarmos melhor. Cada um saber o seu papel. E isso vem a partir do quê? Isso vem a partir de intimidade com o Senhor. É leitura da palavra. São as disciplinas diárias, jejum, leitura da palavra e oração. Jejum, leitura da palavra e oração. Eu não posso querer viver um propósito sobre o qual Deus me confiou, não querendo ou não estando íntima dele diariamente. Não tem como. Não gira. Vocês estão vendo que é uma coisa que não gira. Não vai sentido. virar. Não vai virar, né? Não vai virar. Então, quando a gente entende isso, né, vamos trazer aquela frase que diz: iniciam-se os trabalhos do Senhor na nossa vida. Iniciam-se os trabalhos do Senhor na nossa vida, porque daí a gente entende que nós carecemos de estarmos íntimos dele, carecemos de termos essa intimidade na nossa vida, porque a Bíblia fala que quando o Senhor, tô falando de forma geral, tá? Quando o Senhor Jesus tomar realmente conta da nossa vida, Ele irá habitar
dentro da nossa vida, logo não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, logo os meus desejos, as minhas vontades diárias são de agradá-lo. E o que mais que agrada a nós como pais? Intimidade. Intimidade, obediência, tá ali todo dia conversando, pedindo, né? E ele não acha chato isso, não. E ele é um Deus que quer se relacionar, né? Ele gosta, Amém, ele gosta. amém. Ontem à noite até, né, o Jonas tá estudando, né, que ele tá indo para uma segunda fase de um concurso, e ele foi dormir, já era perto da meia-noite, e eu já estava deitada. Mas eu senti um desejo, uma vontade tão grande de orar, de falar com Jesus, já era meia-noite e pouco. Eu disse, vou levantar, tava um frio, eu disse, vou levantar. Sabe o quê? Quando a gente permite que Jesus realmente viva, que ele brilha no nosso coração, ele domina. Ele domina, e esse versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, ele toma conta da tua vida. Ele toma conta e ele vai te Faz conduzindo, sentido, né? sabe? Não o que me faz mais feliz na minha vida é passar um tempo só em Jesus. Eu amo meu marido, ele sabe. Eu amo os nossos filhos, ele sabe. Mas eu sou apaixonada por estar com Jesus. Eu amo estar com ele. Eu largo tudo para estar com ele. E já fica isso uma dica, né, mulheres? Atenção, vocês querem amarem mais seus maridos? Querem ser melhores mulheres? Olha aí. A dica da pastora André é: tenha intimidade com Deus, Meu em Deus. primeiro lugar. Primeiro. E as demais coisas vão se desenvolvendo. Serão acrescentadas, né? A pastora Laíde que diz, né? E ela faz isso mesmo, porque como falei, conheço ela já há bastante tempo. Ela levanta de manhã, ela diz, levanto da cama e caio de joelho no chão. Ela fala e ela faz Sim. isso. Porque assim, ó, não tenho que nós esperarmos Deus cumprir na nossa vida habilidades, dons, talentos que ele já me conferiu. Olha só, Jeremias fala o seguinte, que antes de eu existir, Deus já tinha colocado tudo o que eu precisava dentro de mim. Então, antes de eu vir para esse mundo, Deus já me dotou com todos esses talentos, habilidades, dons. Eu preciso fazer o quê? Levantar, agir, fazer, lapidar, ir atrás, correr. Não pare. Isso aí, não pare, Isso aí. né? E estar sempre lendo, sempre ouvindo podcasts, ouvindo a palavra, né? Eu ouço muitas pregações, talvez eu ouça aí, né? Entre academia, entre lavando louça e calçado e mercado. Eu adoro ir pro mercado aqui, porque daí, né? Sempre tem uma música e outra, eu disse, não, vou utilizar, né? Trazendo algo poderoso de Deus para minha vida. Eu ouço em torno de umas 8 a 9 pregações por semana. Por quê? Porque eu preciso alimentar o que eu sei que é o mais importante na minha vida. Afinal de contas, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma, que habita num corpo. Antes de eu nascer, como o próprio Jeremias escreveu, né? Deus já havia me tecido. Lá no céu nós já existíamos. Então eu preciso estar alimentando o que de fato é perene, que é o meu espírito. É a minha vida espiritual. É isso que eu tenho que alimentar. Senhoras e senhores, pastora André Machado conosco em mais uma edição do JetCast. Gostaríamos de agradecer esse momento precioso. Eu tenho certeza que muitas mulheres e homens foram abençoados, impactados por essa mensagem que tu deixou aqui. E claro, deixar o convite para você que está em casa, compartilhe também, inscreva-se no canal. Se você quiser, você pode indicar aqui nos comentários quem você gostaria de ter conosco aqui. E é claro que a gente vai fazer o possível e impossível para trazer no próximo episódio. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigado por ter aceitado o nosso convite. E que o Senhor Jesus seja louvado através da nossa vida. Nós somos simplesmente vasos de barro, né? E Ele insistiu, Amém. né? Morar dentro de nós. E eu sou muito grata por essa insistência dele. Amém. Né? Tá certo, gente. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até o próximo episódio do JetCast. Amém.